Você sabia que nós temos 4 estágios do desenvolvimento? Não? Pois é, eu também não sabia até começar a estudar esse assunto. E é um assunto muito interessante porque nós temos 4 estágios de desenvolvimento. O primeiro deles é o sensório-motor. Nessa fase, a criança, porque o nosso desenvolvimento começa na infância, ela começa a aprender por meio do tato. Então ela começa a tocar os objetos para sentir o que eles são. É o primeiro estágio do desenvolvimento quando elas começam a conhecer o mundo. E temos também agora o segundo, que é o pré-operatório. Nessa fase, as crianças começam a organizar os objetos de forma lógica. Então elas vão pegar, por exemplo, esses marca-textos e vão ver algumas canetas. Elas são diferentes. E as crianças nessa fase, elas percebem essa diferença e começam a fazer essas separações. Elas são capazes de fazer seriações de cada coisa, de livros, de brinquedos, talvez algumas bolinhas, massinhas e assim por diante, até mesmo com cores. Já no operacional concreto, a criança começa a perceber que as quantidades elas podem assumir formatos diferentes. Por exemplo, eu tenho um copo médio de água, cheio, e eu tenho um copo de água pequeno, também cheio. Mas, quando a criança está nessa fase e está atingindo o que é esperado dessa fase, a criança consegue me dizer que nesse copo aqui tem mais do que no copo menor. Mas isso não significa que quando uma criança não consegue em algum momento diferenciar certas quantidades ou os outros exemplos que eu dei anteriormente, que ela tem algum problema de aprendizado. Isso se dá com muitas coisas, muitas observações, porque a criança está se desenvolvendo. Então não vamos cobrar demais por uma ou outra coisinha que ela respondeu de forma errada. Afinal, todos nós fazemos isso, não é mesmo? E agora nós temos o operacional formal, que é quando a criança começa a ter um pensamento verbal e hipotético, porque até então, para a criança, tudo é o que é, ou é ou não é. Agora ela cria hipóteses, o que pode ou não pode ser. Então esse foi o vídeo sobre as 4 fases do desenvolvimento infantil. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre as características de cada uma dessas fases, o que pode ser feito para potencializar o desenvolvimento dessas crianças e também como identificar se está indo tudo bem em cada fase, para que possa ser feita uma intervenção caso a criança encontre certa dificuldade, porque é aí que nós temos que entrar, dar toda a nossa atenção, temos que entrar bem antes disso, mas também dar essa atenção para que a criança consiga atingir todo o seu potencial, porque todos nós temos, sem exceção.